Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Mercado abrindo, assim como na semana passada, como fechou semana passada, né? Mercado aí futuro subindo, abrindo aí com a alta de 0,78%, enquanto o dólar cai 0,59%. Isso por conta de alguns fatores que são importantes. Primeiro, petróleo subindo 3%. Graças aí a um acordo entre a Arábia Saudita e Rússia para estender esse pacto de diminuição na produção do petróleo por mais 9 meses. A gente teve também aí dados interessantes saindo na China, com isso as mineradoras também sobem lá em Londres, onde o mercado já está aberto, entre 1,5% e 2%. A gente tem os índices futuros americanos que também estão no positivo, e tivemos aí vários balanços saindo entre o aftermarket de sexta-feira e a abertura de mercado agora, bons balanços inclusive de algumas empresas, e isso ajuda a impulsionar um pouco mais o mercado, que já está muito próximo da máxima do ano. Então hoje eu queria separar nosso encontro para falar um pouco aí da condição do Ibovespa, dos principais ativos que compõem o índice Ibovespa, e principalmente aí tentar medir quais são as dificuldades aí para os próximos momentos de mercado, perfeito? Então vamos lá, vamos começar aqui a focar no gráfico. Aqui é o nosso gráfico do Ibovespa. Eu deixei ele dessa forma que está aqui porque a gente durante 2 meses falou aí de uma tal de consolidação, né? Enquanto essa consolidação existiu, né, enquanto o preço trabalhava entre 66.200 e 62.500 pontos, né? A gente teve os 5 maiores players de mercado, o que são mais representativos e que mexem mais com o mercado, que é exatamente Vale, Petrobras e os 3 grandes bancos, vivendo também um processo de consolidação. Pois bem, mas mesmo neste momento nós tivemos muita coisa se mexendo, né? Muita coisa que deu boas operações de compra, né? Eu vou dar o caso mais recente para vocês, que foi exatamente de uma ação nova que a gente... Deixa eu ver aqui se Movi3, que a gente fez indicação dela umas 3 semanas atrás, né? Olha só, a gente indicou esse ativo para compra na região de 8,70, que era exatamente acima desse rompimento desse topo aqui, e ela desde então já subiu aí 25%. Estou dando um caso isolado, mas nós tivemos aí várias ações, né, que tiveram esse mesmo comportamento. É claro que nem todas subiram 25%, mas muitas durante esse período de consolidação, como por exemplo a HGTX3, que deu compra aqui nesse ponto, também aí subiu bastante, ou seja, o mercado estava em consolidação numas, né? Alguns ativos e os mais importantes estavam vivendo essa consolidação, enquanto outros conseguiram ter tendência. Então, mesmo com o mercado lateral dos últimos momentos, a gente conseguiu boas operações, perfeito? Bom, o que acontece agora é que quando o mercado sai da consolidação, e o engraçado, né? Todo mundo adora reversão de tendência, né? Então, todo mundo viu o diabo de um oco aqui, né? Primeiro nessa perna, nos 60 minutos, depois no gráfico diário, e acabou todo mundo frustrado com a alta de mercado, né? Então, a tendência ela só reverte uma vez, né? Enquanto às vezes continua por muitos e muitos meses, que é o caso aqui do que acontece agora, perfeito? Bom, Ibovespa então subindo, chegando perto aí da primeira resistência, que está exatamente aqui nesta região, que eu vou traçar uma linha, tá? Que é exatamente o topo anterior do início do ano, de fevereiro, né? Por volta aí de 69.500 pontos, tá ok? Este é, portanto, o primeiro desafio do Ibovespa, não só alcançar essa linha, como superar essa linha. A gente está aí a 1.200 pontos, a 2% aí do topo então de fevereiro. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar exatamente nessa região, tá? E claro, né, superando isso, né, a gente sempre tenta viver um dia após o outro, né? A primeira dificuldade é aqui, né? Aqui a gente vai ter que ver o preço bater, vir aqui perto, se vai romper ou não, se romper, como é que a gente vai intensificar os ganhos por conta desse rompimento, se não romper, como é que a gente vai subir os stops das operações que estão em aberto para tentar, caso o mercado corrija, sair o melhor possível, enfim. Esse é o primeiro desafio. E se esse for suplantado, a gente tem que começar a pensar aqui nessa linha vermelha, que é exatamente aí a próxima resistência do Ibovespa, que já chega lá perto do topo histórico do mercado, né? Então, a gente tem aqui, em 2010, aí, uma região aí de 73 mil pontos que funcionou como resistência,
que é exatamente a mesma linha aqui que a gente tem em 2008, quando tivemos aí um topo. Então, o topo histórico nosso, inclusive, né? Então, a gente tem aí uma linha bem importante para ser testada, né? E tomara que rompida, né? Caso essa região de 69.500 seja suplantada aí nos próximos períodos, tá certo? Então, para quem está comprado, muita atenção a 69.500 e depois a toda essa região entre 71.000 e 73.500 pontos, tá ok? Bom, quem pode ajudar muito esse mercado nos próximos momentos são esses ativos que são muito representativos para o mercado e que acabam empolgando outros ativos, né? Então a alta de Petro não é só a alta de Petrobras, né? Ela acaba trazendo na esteira aí outros ativos, como por exemplo QGEP, que é do mesmo setor, como por exemplo CSNA, CSAN, que é Cosan, San Martin, ou seja, ela começa a trazer aí mais ativos junto com ela, né? E aí todos esses ativos acabam ficando muito representativos para o mercado, né? Então, primeiro Petrobras, ela conseguiu romper, né, uma região de resistência, que é exatamente essa linha de tendência. Esse rompimento aconteceu na quarta-feira. Na quinta-feira você teve estoque de petróleo, a Petrobras subiu bem após sair o estoque de petróleo, ela estava caindo, devolvendo o que tinha subido no dia anterior, de repente saiu o estoque de petróleo, veio acima do esperado, ela subiu, e na sexta subiu mais ainda, né, com baita de um gap, exatamente por conta do balanço da empresa, né? Então aqui ela conseguiu romper a linha de tendência, conseguiu romper o topo anterior aqui na região de 15 e 19, e quando você olha para ela agora, só tem resistência nessa região de 16 e 20, né? Vamos até colocar uma linhazinha vermelha aqui nessa região, que é uma região muitíssimo importante. Olha quantos topos, né, anteriores a gente tem aqui, ó. Ela bateu aqui no mês de novembro, depois bateu aqui no mês de dezembro, depois bateu aqui em janeiro, depois bateu aqui no finalzinho de janeiro, bateu aqui de novo no final de fevereiro, né? Então esse passa a ser, por volta entre 16 e 16,50, passa a ser a principal resistência de Petrobras. Quem sabe Petrobras chegando aqui nesse ponto, também aí mercado aí rompendo a primeira resistência pelo menos, né? Imagino que mais uma subida, né? A Petro terminou aqui, para chegar lá em cima ela vai subir mais 3, 4%. Isso 5%, né? 5,5%. 5% de alta de Petrobras talvez seja o suficiente para fazer o índice romper aquela primeira resistência pelo menos, tá ok? O que não tem ainda nenhuma desses 5 ativos que a gente vai falar, né? O que não tem nenhuma indicação de tendência de alta é exatamente a Vale, né? A Vale, ela em alguns momentos parece que vai ganhar força, mas acaba perdendo algum tempo depois, até porque a commodity que ela vende sofre muito mais do que o petróleo, né? Que é o minério de ferro, né? Então, o ideal para a Vale, primeiro, é não romper esse fundo, né? Essa região aqui de 24 e 20, né? É um fundo anterior aqui de Vale, ela precisa se manter acima disso, porque para baixo disso indica mais queda para o papel. E começa a ficar interessante no rompimento dessa linha de tendência. Vou te dizer que até no rompimento aqui da região de R$26, só a partir desse ponto é que começa a ter alguma luz aí a compra em Vale e a tendência de alta em Vale, né? Seria importante, que ajudaria o mercado aí a romper essas próximas resistências, mas precisa ver aí se essa região consegue ser rompida. Mais uma vez, a região de R$26. Para a reversão de tendência, ou, portanto, para pensar em compra, é muito bom a gente ficar atento com essa região. A abertura para a Vale hoje promete. Ela tem, nos últimos pregões, abre sempre com gap de alta e devolve, né? Então, olha só, eu vou até colocar um gráfico de 5 minutos de Vale para a gente exemplificar isso para vocês, né? Olha só quanto aqui a abertura de Vale de sexta-feira. Abriu aqui, 2 candles depois já tinha feito um novo fundo, né? Essa é a abertura de quinta-feira. Abriu aqui, meia hora depois já tinha feito novo fundo, né? Na quarta-feira abriu lá em cima, com o passar do dia foi perdendo força, fechou na mínima do dia. Ou seja, Vale tem tido problema aí com o desenrolar do pregão. Mais uma vez, né? A abertura de hoje promete ser uma abertura positiva, né? Eu não vi a cotação do minério, mas as mineradoras estão subindo no mundo inteiro. Então, se essa abertura positiva acontecer, eu entendo aí que, e principalmente se ela se mantiver bonita com o passar do dia, eu entendo aí como pelo menos um primeiro sinal de que pode daqui a pouco acontecer uma reversão de tendência, perfeito? Depois falando também aí de um pouco dos bancos, né? Os bancos vivendo aí um momento bonito de mercado, né? A BBAS
teve muitas vezes aqui perto de uma linha de tendência que vem lá de baixo, né, lá de trás, né, dessa região aqui de mês 6 do ano passado, né, então uma bonita linha de tendência, foi respeitada mais uma vez, o mercado pivoteou, deu compra aqui no rompimento aí de 33,90 e está caminhando para romper o topo mais importante que ela tem, que é exatamente essa região, aliás já rompeu, né, o topo dela, 35,20, caminha aí para quem sabe o alvo da operação lá em 39,67. Quem está posicionado já vale a pena pensar em trazer stop para o 0 a 0, né, para não ter mais prejuízo caso venha uma correção de mercado, se a gente não conseguir romper aquela primeira resistência que eu mostrei no Ibovespa. Então, ativo também muito bonito, deu aí boas operações day trade, boas operações swing trade, tomara que continue a subir para ajudar esse mercado aí também. Depois a gente tem o Itaú. Itaú também vivendo um período de consolidação dos 3 bancos, é o mais difícil de operar, está aqui perto de romper uma resistência aqui em 40 e 30, né, mas fica com uma distância, neste momento, que eu acho muito grande para o stop. Eu acho que não tem tentativa de operação aqui, até porque já tem resistência aqui no topo histórico dele de 41,33, mas também apontando para cima, também tem tudo para ajudar o mercado aí numa próxima compra. E por fim, desses 5 ativos que costumam impulsionar o mercado, né, a gente tem aqui também BBDC4, esse sim já rompeu o top story há algum tempo, né? Semana passada, na quarta-feira, né, já rompeu o topo histórico, continua andando, muito bonito. Eu também acho que, assim como o BBAS, quem está posicionado já precisa trazer o stop para essa região aqui próxima a R$ 31,00. Também ajuda o nosso mercado a subir, ou seja, a gente percebe que os bancos, né, tiveram um bom desempenho na semana passada e principalmente Banco do Brasil e Bradesco deixaram em seus topos anteriores para trás e estão aí para fazer novas máximas, perfeito? Neste momento tem 2 coisas que são muito importantes a gente falar. Primeiro, quando as coisas começam a dar certo, a gente ganha dinheiro, né, a gente fica mais rico, né? Você tinha 10 e agora você tem 11, ou seja, você criou riqueza, você ganhou 1, né? Então você tinha 10 e agora tem 11. Então você fica mais rico, você não fica mais inteligente, né? Então toma muito cuidado em ser humilde o suficiente para não subestimar o mercado, tá certo? Mercado, na verdade, se você está ganhando e criando riqueza é porque o mercado está deixando, porque ele fez um movimento de tendência, não é porque você ficou mais inteligente e a partir de agora pode subestimar o mercado. Segunda coisa muito importante, que é sempre bom lembrar num momento como esse, a análise técnica funciona muito bem para início de movimento. Eu estou vendo muita gente perguntar o que acha de comprar Pomo 4, o que acha de comprar HGTX, o que acha de comprar esses ativos que deram uma bela esticada. Ora, quando o preço se afasta das médias móveis, né, independente de qual você utiliza, né, para esses ativos que eu falei, provavelmente o preço está longe das médias móveis. Quando o preço se afasta das médias móveis, existe uma distorção no movimento. Não é interessante você utilizar a análise técnica para apostar no aumento dessa distorção. É muito importante você esperar a volta à normalidade para tentar pegar o início de um próximo movimento. Esse início de próximo movimento pode vir de formas diferentes, né, de acordo com a sua estratégia. Por exemplo, uma das minhas indicações para a semana é exatamente Cyrela, né? A Cyrela corrigiu na região de média móvel. Daqui a pouco o gráfico atualiza, a gente vai ver isso. Ou seja, ela fez um movimento de alta, tá certo? Olha o tamanho do movimento, né? Um movimento de 65%. Corrigiu na região de médias móveis e tem tudo para montar uma próxima onda de alta. Então a gente vai pensar em compra no rompimento dessa região de resistência por volta de 13,70. Isso está tudo na planilha de controle de operações que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem pegar, perfeito? Então aqui a gente tem um exemplo de um ativo que corrigiu nas médias, ou seja, durante essa distorção aqui, principalmente no final dela, não tem trade para se fazer, né? Cada vez que o preço sobe, aumenta o nosso risco, diminui o nosso alvo, né? Então agora que o preço corrigiu nas médias, a gente tem a chance aí de pegar, quem sabe, aí uma outra distorção de preço, mas a gente vai pegar no início onde o alvo é grande e o risco é pequeno. Ou então a gente tem aquele processo de o mercado fez uma grande perna e consolida longe das médias, como acontece em Pecar, né? Então o que a gente tem aqui, ó, deixa eu apagar aqui essa linha que já foi rompida.
O mercado faz uma grande perna e consolida por pelo menos 8 candles. O movimento é tão forte que a média nem conseguiu se aproximar do preço. Mas aqui você já tem a possibilidade da repetição dessa perna que teve anteriormente. Então você já consegue pensar em compra. Por isso que PCAR4 também é indicação de compra para essa semana, tá ok? Aonde vocês conseguem ver essas indicações é bem simples, tá? No pitch de negociação, quando você é cliente clear, né? Você tem aqui essa aba, né, que você pode clicar nela e vir aqui em sala de análises, né? Nessa sala de análise eu fico durante todo o pregão acompanhando os investidores e uma das salas que tem dentro dessa plataforma é exatamente uma sala chamada sala de controle de operações. Pois bem, lá eu estou... aliás, joga aqui na tela, só para o pessoal ver aqui, lá eu estou mostrando aí todas as recomendações que eu fiz para a semana, com pontos de entrada, stop, enfim, alvo, tá ok? E uma outra forma, para quem não é cliente Clear, né? Você pode vir aqui no site clear.com.br, depois na aba Analistas. Você clicando aqui, é só vir aqui em Trade Room, acesso para não clientes. Você clicando aqui, você também abre a plataforma e aí o acesso acontece da mesma forma. Você tem que entrar na sala de controle de operações e todas as sugestões que eu tenho, tanto de swing trade para compra e também para venda, vão estar nessa planilha. Além disso, a gente vai estar por lá, eu e o Rafael Figueiredo nessa sala de não clientes e toda a equipe da Clear de analistas durante todo o pregão para atender a vocês aí nas suas dúvidas, para que a gente possa fazer nossas indicações tanto de swing trade quanto de day trade, enfim, para ajudá-los na melhor tomada de decisão, perfeito? Eu desejo a todos um excelente pregão, uma boa semana e, se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço, pessoal. Até lá.